pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar um pouquinho de força, né? Então o que seria uma força, pessoal? Ó, força basicamente é uma grandeza vetorial que resulta da interação entre dois corpos ou mais e pode ter como consequência aceleração, deformação ou equilíbrio. Pessoal, então ó, muitas vezes a gente sabe o que significa força, né? Por quê? Porque é uma coisa que a gente vê muito aí, né, no nosso cotidiano, mas a gente tem uma dificuldade em definir força. Então a gente vai definir aqui de um jeito bem simples, tá? Para que vocês consigam gravar bem o que é força. Ó, pessoal, a força basicamente então, ela vai ser uma ação entre dois corpos e ela vai causar uma dessas três coisas. Ó, ou ela vai causar aceleração, certo? Ou ela vai causar deformação nesses corpos, ou ela vai equilibrar estes corpos, tá? Então, basicamente, pessoal, a força é uma interação entre dois corpos que causa aceleração, deformação ou equilíbrio, certo? Basicamente isso. Ó, pessoal, aceleração. Por exemplo, vamos pensar em um veículo que está lá, pessoal, parado, não é isso? Ele precisa de uma força para que ele consiga se movimentar, não é isso? E essa força, ela vai ser uma aceleração. Então, ela vai estar acelerando esse veículo, certo? Então, agora vamos ver um caso aqui de deformação. Quando que a força ela vai deformar algo? Ó, eu posso pegar essa tampinha aqui, ó, por exemplo. Se eu fizer uma força nela, eu vou estar deformando ela. Ó. Aqui vocês podem perceber ó, que se eu fizer uma força, eu vou estar deformando ela. Então, a força também serve para uma deformação, certo? Ou, pessoal, a força também serve para equilibrar um corpo ou mais, tá, pessoal? Ó, por exemplo, eu posso fazer uma força aqui no sentido de equilibrar esse canetão, certo? Então, pessoal, força basicamente é uma interação entre dois ou mais corpos que serve para acelerar, deformar ou equilibrar, beleza? Basicamente isso, pessoal. Lembrando assim, a gente nunca mais esquece o que é força, tá? Pessoal, unidades. Como que a gente mede força? Pessoal, de duas formas, ó, a gente mede força em newtons ou em quilogramas força, tá? Então esse KGF aqui seria quilogramas força, tá? Pessoal, só que newton é a medida no SI, tá, pessoal? Então, newtons é a medida no SI, beleza? Então sempre que nós vamos falar de uma força, nós vamos estar medindo em newtons, que é a nossa medida no SI. Mas também em algumas situações a gente vê em quilograma força. Como que a gente passa, então, de quilograma-força para newtons? Ó, pessoal, 1 quilograma-força equivale a aproximadamente 10 newtons, tá? Beleza? Basicamente isso. Pessoal, então tá. Então, agora que a gente já viu o que é força, agora que a gente já conhece a definição de força, vamos falar um pouquinho sobre força resultante, tá, galera? Pessoal, para falar sobre força resultante, já que nós vimos que a força é uma grandeza vetorial, não é isso? Então, nós vamos ter que estar relembrando a adição envolvendo vetores. Ó, se vocês não lembram, vocês podem estar vendo a aula nossa que fala sobre isso. Eu já fiz uma aula falando sobre isso, ensinando como nós podemos adicionar vetores, tá? Então, é um procedimento similar, até porque a força ela é uma grandeza vetorial. Então, quando nós estamos somando forças, nós estamos somando vetores, tá? Então, pessoal, ó, nesse caso aqui nós temos duas forças que possuem direção horizontal, certo? Só que elas possuem sentidos contrários. Então aqui o que eu vou fazer? Ó? Lembrando que quando nós temos uma soma de sentidos contrários, eu vou ter que subtrair. Eu vou ter que pegar o maior módulo e subtrair pelo menor módulo, certo? Então aqui basicamente eu faço 7 menos 3, ou seja, a força resultante nesse corpo aqui, ela vai ser de 4 newtons, tá? Pessoal, vamos supor que o sentido fosse o mesmo. Vamos supor que eu tenho uma força de 7 newtons e tenho uma força de 3 newtons. Aí eu vou ter uma força de 10 newtons, tá? E eu vou ter que somar. Então, se o sentido for o mesmo, aí nós temos que somar. Pessoal, e quando nós temos forças perpendiculares? Ó, nós temos aqui duas forças que são perpendiculares entre si e elas estão feitas sobre este corpo. O que eu vou ter que fazer? Pessoal, aí eu vou ter que fazer teorema de Pitágoras, ó. Olha aqui, então aqui basicamente a nossa força resultante, que eu poderia simbolizar aqui como FR, ó. Então seria FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, certo? Basicamente isso, então aí nós iríamos substituir esses valores aqui e iríamos achar a nossa força resultante neste corpo, tá, pessoal? Então, bem tranquilo,
bem fácil para a gente fazer isso, tá? Então, ó, se nós fôssemos substituir, então como que ficaria? Ó, ficaria a força resultante ao quadrado, ela vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, força resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é 25, certo? 12 ao quadrado vai dar 144, então aqui somando 144 mais 25 vai dar 169, então só para continuar aqui embaixo, ó, então a nossa força resultante ela seria igual a raiz quadrada de 169, ou seja, ela seria de 13 newtons, beleza? Então só para a gente fazer mesmo, tá? Pessoal, tem casos também que nós vamos ter que fazer a decomposição vetorial. Então quem não se lembra, pesquisa lá a aula que eu fiz sobre decomposição vetorial, tá? Beleza? Então tem casos que quando nós vamos somar as forças, primeiro nós temos que fazer a decomposição vetorial, levando em consideração sempre que a força é uma grandeza vetorial, tá pessoal? Então tá, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as classes de forças, ó. Quais são as classes de forças que nós temos, pessoal? Gente, ó, nós temos a força de contato, certo, galera? Então, ó, como que vai ser essa força, pessoal? É quando, como esse próprio nome diz, ó, força de contato. Como esse próprio nome diz, é quando nós temos um contato entre dois corpos. Ó, por exemplo, se eu pegar esse canetão aqui, eu estou tendo contato, então eu estou fazendo uma força de contato com ele, certo? Assim como se eu pegar esse outro, assim como se esse canetão fizer uma força nesse daqui, ó, eu estou tendo uma força de contato entre eles, tá, pessoal? Então, como o próprio nome diz, força de contato é quando nós temos o contato entre dois corpos. Pessoal, agora quando que a força vai ser de campo, pessoal? Quando que nós vamos ter uma força de campo? Pessoal, quando nós não tivermos contato entre corpos. Quando nós tivermos um campo, como por exemplo o nosso campo gravitacional. Olha, por que quando a gente solta qualquer coisa, ela cai? Olha, por quê, pessoal? Por que se eu soltar esse canetão aqui, ó, por exemplo, ele vai cair? Por quê? Porque nós temos uma força gravitacional, porque a Terra ela tem um campo gravitacional. E esse campo gravitacional, ele puxa tudo para o centro dela. Então, se eu soltar esse canetão, vai ter uma força gravitacional, embora não tenha nada que ligue esse canetão até o chão, ele vai para o chão. Por quê? Porque tem uma força de campo gravitacional que puxa ele para o chão. Quer ver um outro caso, por exemplo, de ímãs, pessoal? Ó, se eu pego um ímã e eu coloco ele perto de alguma coisa metálica, essa coisa ela vai ser atraída pelo ímã, não é? Tem uma força que está puxando esse objeto até o ímã, não é isso? Então ali nós temos também uma atração devido a um campo magnético, certo? E aí nós temos uma força de campo, tá, pessoal? Então, ó, força de campo é o contrário dessa daqui. Então, quando nós não temos contato entre corpos, aí nós temos uma força de campo, tá? Beleza? Basicamente seria isso. Pessoal, vamos lá então. Vamos falar então sobre forças externas. Ó, então vamos pensar aqui que eu tenho uma mesa. O que seria uma força externa? Vamos pensar aqui que eu tenho uma mesa e em cima dessa mesa eu tenho um bloco. Ó, pessoal, se eu for considerar o meu sistema, se eu for analisar somente esse bloco aqui, ó, se eu for analisar somente esse bloco, eu posso falar que esse bloco aqui ele está recebendo uma força externa, certo, pessoal? Por quê? Ele está recebendo uma força externa dessa mesa, não é isso? Ó? Então, se eu estou analisando somente esse bloco aqui, ó, vamos chamar esse bloco aqui como sendo o corpo 1, certo? E vamos chamar essa mesa aqui como sendo o corpo 2. Então, se eu estou analisando somente esse bloco aqui, ó, ele está recebendo uma força externa dessa mesa, não é? Porque se o bloco está aqui em cima, se o bloco está aqui em cima parado, ele está recebendo uma força externa dessa mesa, não é isso? Para que ele continue parado, certo, pessoal? Então aqui, ó, o que nós temos? Eu posso considerar isso daqui como sendo uma força externa. Ah, tá, beleza, professor. Mas e quando que a força vai ser interna? Nesse mesmo caso. Só que quando o nosso sistema, quando nós formos estudar os dois corpos, ó, então, pessoal, se eu for estudar somente esse bloco aqui, aí nós vamos ter a ação de uma força externa, que seria desta mesa. Agora, se eu for levar em consideração que o meu sistema, que o meu alvo é a mesa e o bloco, aí nós temos duas forças internas, duas forças que estão dentro de um mesmo sistema.
Olha aqui, à medida que o bloco ele faz uma força para a mesa está fazendo uma força para o bloco, certo? Então, se nós considerarmos o sistema como sendo o conjunto bloco e mesa, aí nós temos forças internas, tá, pessoal? Então, a questão da força externa e da força interna vai depender do nosso sistema, vai depender de quem nós estamos querendo analisar. Beleza, pessoal? Basicamente, então, essa foi a nossa aula sobre força, tá? Então, basicamente, esses são os conceitos básicos envolvendo força, tá? Então, a gente viu que força é uma grandeza vetorial, que ela é resultado da interação entre dois ou mais corpos e que ela sempre causa aceleração, deformação ou equilíbrio nesses corpos. Tá, pessoal? Vimos também como que a gente vai calcular a força resultante. A gente viu que pelo fato de a força ser uma grandeza vetorial, nós vamos ter que estar relembrando a adição entre vetores, tá? E nós vimos também as classes de forças, que são elas, ó, força de contato, força de campo, força externa e força interna. Beleza, pessoal? Basicamente nessa aula de hoje, então, seria isso. Até as nossas próximas aulas e tchau, pessoal!